Fala aí pessoal, tudo bem? Beleza? Estamos aqui agora para mais um episódio do nosso podcast, o Fora do Escopo. Esse episódio a gente vai fazer num formato diferente. Pela primeira vez aqui a gente vai fazer um formato de entrevista, uma conversa com uma pessoa que eu admiro demais. Eu ouso dizer que esse é o podcast que mais demorou pra gente gravar, mas é o que eu mais... um dos que eu mais esperei pra gravar aqui. Tô muito feliz de estar aqui com essa pessoa que eu admiro, respeito demais, muito mesmo. É uma honra poder conversar com ela sempre, não só aqui no podcast, mas sempre que a gente pode conversar. E eu tenho a felicidade de ter essa amizade com ela. E eu espero que eu possa, nessa conversa, fazer perguntas, né? Dialogar com ela de uma maneira que você que está assistindo aí também esse podcast possa entender por que eu admiro tanto, por que eu respeito tanto essa pessoa que está aqui com a gente hoje, porque o que ela tem de conhecimento, de informação e de bondade aí no coração são gigantes. Então eu espero que na conversa aqui a gente possa mostrar isso para vocês. E eu tô aqui com a Jaqueline Travaglin. Jaque, obrigado por aceitar estar com a gente aqui e por sempre estar disponível aí para as coisas que a gente se aventura a fazer no Mestre GP, não é? Então valeu, Jaque, por estar aqui com a gente. Ramon, obrigado. Na realidade é um prazer para mim poder participar. Demorou, né? Mas saiu. As nossas agendas não estavam batendo muito, mas enfim, é muito legal poder participar. Espero conseguir responder, né? Tudo que você pretende saber. E vamos lá. E obrigado, viu? Também eu gosto muito de você, gosto muito do teu trabalho e, como eu já te disse, o Mestre GP tem ajudado muitas pessoas e a gente também a poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho e ensinar também a galera que quer se profissionalizar nessa área. Boa. Obrigado, Jaque, pelas palavras. E você que está assistindo aí, antes de a gente começar a conversa, é sempre importante seguir aqui, né? A gente está no YouTube, dá um like aí no nosso canal, se inscreve e segue a gente também nas outras redes, conhece mais aí do Mestre GP, para você ficar sempre sabendo de tudo que a gente está fazendo, tá bom? Então, se puder, se inscreve aqui no canal, dá um like no vídeo, compartilha também, manda para a turma, para os amigos, os pares, as pessoas que vocês acham que podem ver sentido no conteúdo que a gente vai produzir aqui hoje para vocês, nessa conversa, tá bom? Então vamos lá. Bora. Hoje a gente vai falar muito sobre a Jaque, né? Acho que é legal a gente contar um pouco sobre a Jaque nesse formato aqui de conversa, né? Mais de um bate-papo. Mas claro, a gente vai passar aí muito pela carreira da Jaque também, que é incrível, pela história dela, por tudo que ela tem feito aí. Perguntar um pouco para ela sobre o mercado, como ela tem visto algumas coisas e é isso. Então a gente vai transitar aí entre vida da Jaque, curiosidades da Jaque e curiosidades da carreira da Jaque, que é incrível, valiosíssima e vale sempre ser compartilhada. Bom, Jaque, então para começar aqui a nossa conversa, Jaqueline Travaglin. Quem é Jaqueline Travaglin, essa mulher aqui que está formada, mas quem é aqui no coração? Do que se alimenta, de onde veio, exatamente. Né? Conta mais aí pra gente quem que é a Jaque. Então, gente, a Jaque nasceu numa família humilde, porém muito feliz. Fui criada pela minha mãe, né? Meus pais são separados. Nasci na ZL. A ZL. Pra quem não Grande conhece... ZL, Zona Leste de São Paulo. Zona Leste de São Paulo. Pra quem tá em outro lugar do Brasil não conhece, a ZL é a região mais populosa... Sim, do estado de São Paulo. Estado de São Paulo, né? E é uma... obviamente, gente, quando eu nasci, né? Alguns poucos anos atrás, eu nasci num bairro extremamente simples. Era um bairro tranquilo, que eu nasci na Vila Matilde, na Zona Leste de São Paulo. Fui criada pela minha mãe. Minha mãe eu falo que assim, a minha mãe ela não tem um estudo, ela não tem uma formação, ela estudou até a 4ª série, mas ela é a pessoa mais inteligente do mundo para mim. Porque ela formou a gente, então toda a dificuldade que ela teve, ela trouxe pra gente de uma forma de aprendizado. Então assim, ela quis que a gente estudasse, que a gente se formasse, que a gente tivesse uma profissão
para não ter que passar pelas dificuldades da vida que ela passou, tal. Então, independente de ser uma família extremamente humilde, a gente não tinha dinheiro para frequentar restaurantes. A minha mãe, enfim, a minha primeira viagem, que eu acho que é uma curiosidade boa sobre a minha vida, a minha primeira viagem eu fiz com 14 anos. Então, assim, dos 0 até os 14, eu vivi no bairro. E não que eu saía do bairro. As saídas do bairro era para ir para casa das minhas tias, que eram em bairros vizinhos. Mas, assim, sair daquela região foi com 14 anos, quando eu fui a primeira vez para a praia. E para mim aquilo foi a descoberta, assim. Foi maravilhoso. Eu amei mar, amei areia, amei tudo. Assim. Então, eu era como se fosse uma criança, um bebê descobrindo areia e água, mar, pela primeira vez aos 14 anos. Porque, enfim, não tinha condição, minha mãe não tinha dinheiro, minha mãe era costureira, enfim, a minha primeira profissão, posso dizer assim. Eu trabalhei com a minha mãe, né, para ajudar ela na oficina, tudo. A minha mãe com a minha tia, então a gente teve uma vida muito simples, porém muito feliz e muito unida. Minha família é muito, muito unida. Eu, os meus irmãos, meus sobrinhos, a gente tem uma parceria muito legal e a gente convive muito bem. Ainda bem. Sim. A gente é uma família bem, bem feliz e legal. Então, assim, a Jaque nasceu disso e trabalhar, eu acho que eu sempre trabalhei, Ramon. Eu acho que assim, eu tenho uma coisa, mas aí é uma questão pessoal, assim. Eu acho que a minha vida sempre me levou a situações onde eu tinha que estar dedicada a algo. Então, assim, eu estudei em escola pública, estudei na famosa escola Adelaide Ferraz de Oliveira. E quem estudou aí nessa escola, comenta aqui. Já que aquela descobre os amigos, amigas perdidas aí. Lá na Vila Guilhermina, o bairro. E então eu estudei lá da primeira série até o 3º colegial. E não era tão simples assim sair de lá naquela situação com aquele padrão de vida que a gente tinha e conseguir enfrentar uma faculdade pública, conseguir fazer alguma coisa que estava fora, assim. Apesar de eu gostar de estudar, eu nunca fui uma pessoa preguiçosa para o estudo, eu não era a melhor da sala, gente, porque eu acho que isso também tem um lance rebelde, né, de ser que gostava de ter eu era do fundão. Para quem não sabe, gente, eu tenho 1,80 m. E eu tinha 1,80 m aos 14 anos. Então, eu sempre fui a maior da sala. Então, eu sempre tive que sentar no fundão. Ao mesmo tempo que eu gostava de estudar, eu fazia parte da pior turma da sala. Então, isso também foi bom, porque formou o meu caráter de alguma forma. Entendeu? Então, foi bem interessante essa minha fase. E quando eu saí da escola, eu queria, né, quando eu me formei, eu queria fazer alguma coisa voltada para criação, para desenho, porque eu sempre amei desenhar. E aí na escola eu tinha participado de vários concursos de desenho, eu tinha ganhado o curso do Senac para fazer desenho à mão livre, desenho nível 1, 2, 3, 4, fiz todos eles. Então eu achava que para minha profissão eu fazer qualquer coisa voltada para criação, desenho, né, ia ser um sucesso, porque era uma coisa que eu amava fazer. Enfim, fui tentar desenho industrial, lástima, percebi que eu era um fiasco para isso, não era a minha vida, e aí eu migrei para a faculdade de TI. Uhum. Aí eu me encontrei nesse mundo da tecnologia, e eu amei, fiz bastante coisa. Que ano isso, Jaque? Só pra gente fazer ali gente, eu entrei na faculdade em 98, 99. Eu não entrei na faculdade logo depois que eu saí do colégio, porque, enfim, não tinha condição financeira. Eu tenho uma irmã que é 2 anos mais velha, então ela estava fazendo faculdade, então a gente estava meio que a família se uniu para ajudar ela, né, a fazer a faculdade, só que eu não aguentei esperar ela se formar, eu estava ansiosa. Aí a minha irmã mais velha me ajudou, ela me deu para eu começar, né, ela deu aquele empurrão. E aí depois eu fiz financiamento estudantil para me formar, e aí eu me formei. Não me formei em escolas, né, em faculdade muito famosa. Na época, a faculdade, eu me formei no primeiro curso que tinha de tecnologia da informação voltado para a web, da Anhembi Morumbi.
Legal. Então, assim, eu fui o piloto da faculdade. Esse curso, com essa capacitação, depois foi descontinuado. Na realidade, ele foi adaptado para um outro curso, agora de cabeça eu não vou lembrar. Mas foi uma puta experiência. E aí, quando eu estava no primeiro semestre da faculdade, eu conheci a Bianca Lombardi. Sim. A Bia hoje, fazer um jabazinho pra Bia, a Bia ela é uma diretora, ela é na realidade uma sócia do Recheio Digital, sim, que é uma produtora de conteúdo muito legal. E aí a Bia foi minha amiga na faculdade, era muito engraçado, porque tinha pouquíssimas mulheres na sala, né? Obviamente, em 90, sei lá, acho que foi 97, 98, Ramon, tá me faltando memória aqui. E aí abriu o estágio lá. Ela falou, Jaque, vamos lá que eu vou te ajudar a conseguir esse estágio. Só que eu falava, Bianca, eu não sei programar. E a vaga, tudo bem que era um estágio, mas era para desenvolver, para ser front-end. E aí eu virei e falei, gente, mas eu não sei programar. A gente saiu da faculdade, eu lembro como se fosse hoje. A gente saiu da faculdade, a gente foi naquelas bancas de jornais meio livraria, sim, que vendia aqueles livrinhos, Aprenda HTML em 24 horas. Sim. Sabe? Já tinha essa promessa? Já tinha essa promessa. Então tinha aqueles livrinhos pequenos, livro de bolso, que sim, tinha. Aí eu peguei um de HTML, peguei um de Dreamweaver, um de Photoshop e um de Java. Caramba. Java eu não sei por que eu peguei. Jaque ousada. Tá? Aí eu peguei, fui com aquilo pra casa. E eu fiquei a noite inteira fazendo todos os exercícios que tinham naqueles livrinhos. Porque eu tinha entrevista na manhã seguinte. E aí eu falei, ferrou, eu não sei fazer. Aí na hora que eu cheguei pra fazer a entrevista, eu tava tensa. E aí me deram pra fazer um formulário. E esse formulário tinha... Não era só fazer o layout. O layout tava fácil. Era fazer o formulário, montar o código e fazer uma gravação em banco dos dados que a pessoa preenchesse no formulário, né? Sim. Enfim, não é nada de outro mundo. Pra mim era. Aí eu fui, fiz. Eu lembro até hoje, me colocaram numa mesa, num canto, de costas pro resto da galera. E essa produtora era uma sala. E todo mundo ficava sentado, distribuídos nessa sala, assim. E eu virada pra parede, fazendo exercício. Não podia colar do amiguinho. Não podia colar, não podia olhar para amiguinho, exato. Deixa eu dar uma olhadinha na tela aqui. Aí eu fui, fiz, com as coisas que eu lembrava, tal. Tinha coisa errada no meio, mas enfim, eu acho que para um primeiro teste eles perceberam que eu tava nervosa, tal. Aí terminou o teste, acabou, tal. Aí foi perto da hora do almoço, fui almoçar com a galera dessa agência, que foi muito legal já. Peguei amizade com todo mundo. No dia seguinte, veio a resposta que eu tinha passado na entrevista. Cara, foi demais, foi demais. Aí eu fui toda feliz, contente e tal, não sei o quê. Chego, primeiro job, fazer o site da Visa no Brasil. Aí eu falei, ferrou, vou ter que aprender agora mesmo. De um formulário... Que eles estavam contratando, na realidade, obviamente, tinha o diretor de tecnologia, tinha um programador sênior, tinha uma designer, que é a Juliana Hasegawa. Que... Caramba! Olha, mundo olha a conexão, pequeno. Nossa, Ju, beijo pra Ju, vamos dar um Ju, beijo maravilhosa. pra Ju Hasegawa. E aí a Ju era designer, e aí a gente fez o site da Visa. E eu ajudei na programação, obviamente, gente, foi uma escola aquilo pra mim, porque eu não sabia nada, né? Aprendi ali, realmente, a ser programadora. Foi muito, muito, muito legal. E foi a Bia, eu, a Ju, os meninos de tecnologia. E aí, no dia de fazer a implementação do site, do portal, eu não vou lembrar o porquê, os meninos de tecnologia... Um, acho que já tinha saído da produtora, enfim, e o outro, sei lá, tava doente, alguma coisa assim. E para fazer o upload do portal, mandaram eu pra Visa. Para fazer a implementação do portal junto com a equipe de tecnologia da Visa. Porque a hospedagem, tudo era eles que cuidavam. Mas como a gente tinha programado o site inteiro, obviamente, toda vez que você vai fazer o upload, dá pau numa página, dá pau num código, não sei o quê. E aí, gente, graças a Deus que eu sou CDF. Porque todos os códigos, mesmo que eu não tinha feito, eu perguntava o que era e eu anotava tudo. Então eu tinha um caderno com tudo que era de codificação dos formulários, o que era, o que estava linkado com o que, babá, para eu saber. Um caderno. Num caderno escrito.
Escrito. Eu sou dessas. Eu anoto em caderno. Não, eu tô falando porque hoje, né? É um ato complexo. Exato. Escrever, né? Não. Mas eu fazia anotações assim, ó, esse formulário é de tal coisa, ele tem no banco, ele tá assim, assado, ele tá linkado desse jeito, tal, e aí pra eu saber, por exemplo, se der algum problema, eu consegui o fluxo para eu chegar na solução lá. Porque eu não tinha muita experiência de ler o código e então falar, você criava uma tá lógica aqui. Então ali. eu criava uma lógica na minha cabeça. E isso também a faculdade me ajudou muito, porque lógica de programação, você entende que tudo pode ter lógica, né? Então eu criei dentro da minha cabeça meio maluco uma regra e eu anotava as coisas que foi minha salvação. Essas anotações me salvaram. Porque eu tava lá, aí os caras fizeram o upload do site, a gente tinha que fazer o QA do site no ar. E era assim, gente, não sei de onde tiraram isso. Hoje em dia eu falava, meu Deus. A gente teve uma noite para fazer isso, porque no dia seguinte o site ia pro ar com filme na TV, com campanha, com tudo. Eu falava, meu Deus. Mas enfim, deu tudo certo, a gente colocou o site no ar. Obviamente, tinha uns pauzinhos lá que alguém navegava, pegava o erro, a gente ficou um mês corrigindo o pauzinho. Mas foi maravilhoso. E aí, eu trabalhei na WCA. Eu fiz esse projeto na WCA. Legal. Fora umas coisinhas menores, de alguns clientes menores. E aí, a Ju Hasegawa, na época, ela namorava com o diretor da Modem Media. Da Modem. Né? Com o Renato. E aí o Renato precisava de um coordenador de tecnologia. Um coordenador para colocar no departamento de tecnologia. Ele era atendimento lá. Só para antes de você entrar aí na Tá. na Modem, não, mas a gente vai continuar aí. Só qual foi o espaço ali, Jaque? Na WCA? Na WCA, quanto tempo você ficou? Eu fiquei lá 6 meses, 1 ano. Cara. Eu fiquei fazendo esse projeto, porque esse projeto da Visa era muito grande. Muito complexo. E aí o que acontece? Para mim, eu não podia sair antes de entregar. Sim. Eu tinha que entregar, porque, era a minha primeira experiência com isso. E eu tava achando muito legal. Sim. Aí, então, eu fiquei, foi mais ou menos 1 ano na WCA. Legal. E aí, antes da gente entrar aí também nessa história aí que você vai contar, olha que legal, né? Assim, a gente fala hoje muito sobre essa coisa de disciplina, de foco, né? Enfim, acho que sempre foi algo importante, mas, né, na sua história, se vê como no final a diferença... Eu acho que isso é uma coisa muito minha. Eu acho que a pessoa nasce com esse, sei lá... tem gente que fala que é signo, né? A gente já passou por aulas no Mestre discutimos GT. sobre isso. Que uma das alunas, enfim, na hora que a gente falava de apresentar, ela falava que ela tinha muito a ver com o signo dela. Sim. Aí quando eu falei que eu era virgem, com ascendente em virgem, lua em virgem, ela falou, meu Deus... Então, se isso realmente tiver... alguma coisa a ver... Olha, gente, eu acredito que... Assim, eu sou uma conectado. pessoa bem... mística, vamos colocar assim. Não, mística não. Não é que eu tenho uma crença muito dentro disso, mas que falam que pessoas do signo de Virgem são extremamente organizadas, pragmáticas, e blá, blá, blá. E eu sou. E você é? Fez sentido pra você? Sim, encaixou. Encaixou perfeitamente. Boa, Jaque. Mas, então, você ficou 6 meses, um ano lá na WCA. E daí você já foi pra Modem. Isso. Como eu era... coordenadora. Na realidade, eu entrei fazendo desenvolvimento de front-end, mas eles queriam que eu cuidasse não só do desenvolvimento, que era o que eu já fazia na WCA, mas que eu cuidasse da galera de front-end. Ah, legal. Que era para cuidar de pauta, agenda, essas coisas. Que foi muito que a Ju, quando trabalhava comigo na WCA, ela falou, cara, você tem esse pensamento lógico, essa forma prática de organizar as coisas, tal, não sei o quê, putz, o Renato precisa de uma pessoa lá, tal, não sei o quê, vou te indicar, porque eu acho que você tem um perfil muito bom, papapá. E aí eu fiz a entrevista, na época o presidente era o Tassinari, Fernando Tassinari, eu fiz a entrevista com o Tassi, fiz a entrevista com o Renato, fiz a entrevista com o diretor de tecnologia, com o José. E aí a gente, beleza, tal, não sei o que, me contrataram. E foi a primeira agência giga que eu trabalhei na vida, né? Que a Modem Media, ela fazia parte do grupo Publicis. A Modem Media, ela hoje, sei lá, é a Havas, vai. Tá. Né? Dentro do leque de empresas da Publicis. E aí eu fui e tal, entrei lá como
front-end, aprendi back-end lá. E aí, naturalmente, com esse trabalho que eu fazia de gestão da parte de front... Time de tecnologia... ali era só do front, aí virei pro back e cuidava de toda a pauta de todo mundo. Você não programava mais, certo? Aí eu parei de programar porque eu fiquei cuidando da pauta, porque tinha uma dificuldade na rotina do trabalho que era, chegava as demandas. Só que as demandas às vezes chegavam sem especificação do que era, como era. Vinham os layouts, mas a gente não tinha o wireframe fechado. Que ano é isso? Desculpa, antes de te cortar, Jaque. Que ano? 2001? 2000, 2001, 2002. Você tá falando dessa coisa aí de as coisas virem sem especificação. Desde sempre. Nós estamos em 20 de outubro. Mas eu acho de 2022. que naquela época era até mais compreensível. Sim, porque ainda não... Porque era muito novo até. Não tinha um formato estabelecido, não tinha metodologias e ou processos ou discussão né? sobre isso. Então, assim, vinha o site, a gente tinha que fazer o site. Então, a gente fez o site na época do HSBC. A gente lá fez o primeiro site de venda online de carro do Peugeot 206. Que foi o primeiro carro vendido online. Sim, legal. No Brasil. A gente fez o site da Globo.com. Caramba. Quando o lançamento da Globo.com, que velho. História já, que bagagem. Histórias. Então, lá o trabalho era muito pautado em desenvolvimento de sites, portais, hot sites, que na época era uma febre, né? Toda promoção tinha um hot site. E eu acho que nessa época foi onde eu me apaixonei por gestão de projetos. Legal. Então, Jaque, conta mais pra gente aí, como é que foi essa tua transição de carreira, coordenadora de TI e tal, já tinha um papel de gestão ali, que eu acho, tenho a leve impressão, porque a minha referência é parecida com a tua, eu tinha uma carreira, eu era atendimento, comecei como atendimento, e alguém falou, pô, você é meio organizado, você tá sempre preocupado com o que as pessoas estão fazendo, com o brief, se tá bom, com pauta, com agenda. Você tem um pouco um perfil aí de uma pessoa mais organizada, daí você, beleza. Fala, cara, me jogaram um troço aqui, deixa eu ver o que é. Conta como é que foi essa sua transição. Você já tinha, né? Já coordenava as pessoas, mas acho que fazer gestão dos projetos é mais do que só cuidar ali de um time, né? Como é que foi esse... De repente, já que acorda... Gerente de projetos. Quando eu estava lá na Modem fazendo esse trabalho mais voltado para TI, eu acho que foi exatamente a mesma coisa, assim. As pessoas me descobriram gerente de projetos. E aí eu acabei sendo, né, falando, eles me falaram, faz gestão de projetos. Aí eu falava, gente, o que é gestão de projetos? Foi a minha reação foi a mesma Aí o que coisa. Aconteceu, né? Curioso, vai lá atrás. Dar uma caçada. Vai dar uma caçada. A gente não tinha o Google, a gente fazia pesquisas onde? No KD. Muito bom. E, enfim, não tinha o Google como é hoje, né? Enfim, mas a gente fez... Aí eu fui atrás... Aí eu fui atrás de livros. Só que, obviamente, gestão de projetos, nessa época, quando você ia atrás de qualquer tipo de biografia, era engenharia, né? Era coisa de medicina e tal. Aí eu comecei a perguntar, já tinha algumas pessoas dentro do escritório que eram atendimentos, que tinham assumido esse papel também de gestão de projetos, e eu era a pessoa que estava indo no caminho inverso, que era a pessoa de TI que estava indo para gestão de projetos. Então foi isso, foi uma tentativa, uma feliz tentativa de falar, cara, acho que você tem o perfil, vai lá, faz. Dei uma pesquisada, colei em algumas pessoas, que uma delas é a Ana Mádio, que é minha amiga, e aprendi muito com ela, porque ela fazia esse papel de gerente de projetos lá, e ela me deu meio que, falou, olha, você não vai olhar só TI, você vai ter que olhar agora do atendimento, da criação, produção, financeiro, tudo. Você tem que olhar tudo para você ter o olhar do 360 de tudo que está acontecendo e poder fazer um gerenciamento do projeto. Então, aí eu comecei a ampliar, né? O que eu fazia ali com a TI, que era especificação técnica, ponto de função, gente, para quem gosta de TI. Em vez de ficar fazendo essa coisa mais tecnológica, eu falei, eu tenho que aplicar isso
para essa outra parte. Perfeito. E aí eu comecei a fazer isso. E uma coisa que é um hábito meu, né? Toda vez que eu preciso fazer alguma coisa nova, eu chamo pessoas para fazer quase que entrevistas. Legal. Então eu falo assim, o atendimento, vem cá. Como é que você faz? O que você faz? Me explica. E eu não tinha experiência alguma com atendimento. Aí eu fui lá, conversei. Gente, o mídia da agência era o Marco Bebiano. Que hoje é do Google também, olha que impressionante. Aí eu falei com o Renato, falei com o Marco, falei com o pessoal que cuidava de produção, que era motion, essas coisas e tal. Conversei com todo mundo, entendi, tá. Aí peguei alguns documentos com a Ana do que ela já tinha feito de especificação de projetos, essas coisas que é uma coisa muito mais ampla, né? E eu fui fazendo, mas também criando o meu método. Sim. Né? A minha forma de me encontrar dentro daquele novo trabalho. E deu super certo, eu me apaixonei por gestão de projetos. Aí eu descobri o que eu queria ser. Legal. Entendeu? Então, assim, a faculdade de TI foi muito legal, mas eu não queria trabalhar só com TI. Perfeito. Trabalhar com coordenação de tecnologia ali da equipe era legal, né? Já era um pezinho ali, acho que em gestão de projetos. Mas na hora que eu olhei para gerenciamento de projeto, eu falei, cara, é isso. Que legal. Me encontrei, assim, e foi paixão. Sim. A galera não entendia como é que eu podia me apaixonar tanto por uma coisa que na época era tão, sabe, sem rumo. Sem rumo, era muito singular. Entendeu? Ainda. Era muito singular. Então, quando... Em a publicidade. Exatamente. Né? Para todo mundo que eu falei, sim, para todo mundo mesmo, tá? Não era só para minha mãe que não entendia o que eu fazia. Era para todo mundo que eu falava, eu sou gerente de projetos. O quê? O quê? Mas, como assim? O que você gerencia? Sim. Aí, então, assim, era complexo explicar, porque as pessoas não entendiam a necessidade, né? A loucura que é você fazer gerenciamento de projeto. Sim, sim. Enfim, mas foi assim que eu acabei me descobrindo. A carreira de projeto. E é engraçado você estar falando, Jaque. O podcast não é sobre o Ramon, é sobre a Jaque, mas você vai contando umas coisas. E é engraçado que assim, você está há muito tempo já, né? Já no Mestre GP aqui no Instituto, colaborando e tal. E é engraçado que a própria história do Instituto, como ele nasceu, você já sabe, né? A gente já conversou sobre isso. Ele é bem muito, parecida. Ele anda nessa coisa de, cara... Mas se a gente olhar, por exemplo, Mamu... Exato. Entendeu? Sim. Né? Que também tá, cara... A Van... Todos eles têm um histórico que, parecido, assim... Né? As pessoas foram meio que... É o perfil da pessoa que levou a profissão. Sim. E não uma formação específica para aquilo, né? Para aquilo, exatamente. Mas que legal essa história. E aí estava né? Depois dessa experiência toda sua ali na Modem e tal, já que é achada por outras pessoas. Eu recebi um e-mail com convite para fazer uma entrevista na Euro. Caramba. Eu não sei como eles me acharam. Não existia LinkedIn, não existia plataformas para... Eu não sei. Talvez no Orkut? Na época tinha, né? MSN, talvez? MSN, talvez? Né? ICQ, pode ser. Não sei como eles me acharam. Eu recebi um e-mail, enfim, sendo convidada a fazer uma entrevista para ser gerente de projeto sênior. Que ano isso, Jaque? 2004, 2005. Olha, gente. Gerente de projeto sênior em 2004. 2004, acho que foi 2004. Final de 2004, se eu não me engano. Caramba, já. E aí eu fui fazer essa entrevista, achava que era um pouco demais. Achava, será que eu dou conta? Né? Porque eu estava acostumada com aquele universo da Modem, onde eu tinha me profissionalizado e tal. Aí eu fui fazer entrevista lá na Euro. E aí começou a minha sina de fusão de empresas. Foi aí? Foi aí. Porque quando eu fui para a Euro ela tinha, sei lá, nem 100 funcionários. Ficava num prédio ali na Arizona, na Berrine. Sim. E eu fui entrevistada pelo Alon e pela Roberta Raduan, que hoje está na Havas, né? Ela se manteve no... Então, o que eu falei errado, não é a Modem que virou Havas, não. É a Euro que virou Havas. Exato, já fiz confusão. A Modem realmente deixou de existir. E aí a Roberta
Eu fiz entrevista com eles e tal, a Roberta me contratou e eu trabalhava, o Alon ele cuidava da parte de criação, produção, e a Beta cuidava da parte de atendimento, gestão de projeto e mídia, se eu não me engano. E aí eu fiz entrevista, comecei a trabalhar com a Beta, com a Alon, com a Paula Fernandes também. E depois, enfim, foi muito legal. E a minha principal conta lá era a TIM. Gente, eram os portais da TIM, que na época eram os portais, não eram... Aí a gente fez um trabalho de unificar num único portal, fazer o e-commerce da TIM, que na época vendia aparelho celular direto, né? E foi um desafio gigante esse trabalho que eu tive lá. E lá eu conheci, eu estava trabalhando lá fazia, sei lá, uns 3, 4 meses. E aí contrataram o COO, que foi o Cavallini, o Ricardo Cavallini, o Cava. Eu fui trabalhar na Euro, que aí a Euro foi contratada, foi absorvida na realidade. E de, sei lá, 100 pessoas virou 400 pessoas. Caramba. E eu virei diretora de projetos. Então, eu entrei para cuidar de TIM, sendo gerente de projetos sênior. Trabalhei um tempo com isso, acho que 1 ano, nem isso. Um ano e pouco. E aí a empresa explodiu, ficou gigante. A gente mudou de endereço. A gente foi pro antigo prédio que tinha na esquina da Bandeirantes, lá o Conjunto Bandeirantes, que é onde tinha a Nilcon, onde tinha algumas agências, onde tinha Coca-Cola e tal. Eram 2 andares gigantes. E aí na Euro eu fiquei também uns 5 anos. Já como diretora de projetos. E a equipe era enorme. Lá eu fiz o meu primeiro desenvolvimento de ferramenta de workflow, né? Ferramenta de gestão de projetos, que foi uma proprietária, que eu fiz junto com o diretor de tecnologia, com o Cava. E aí a gente desenvolveu, implementou, mas era totalmente voltado para a demanda de digital, porque a Euro era digital. Então, a gente fazia portais, e-commerces, campanhas digitais de qualquer tipo, e hot sites, essas coisas. Então, era bem digital. Mas era uma big agência de digital. A nossa principal concorrente na época era a Clique. Então, a gente ficava roubando gente da Clique. A Clique roubava da gente, a gente roubava da Clique, para conseguir manter a estrutura. Porque era uma agência, sei lá, de 300 pessoas, 400 pessoas. Era muito grande. E foi muito legal, tal. E eu fiz um trabalho bem interessante lá. Aprendi muito com o Cavallini, que eu chamo ele meio de mestre. Sim, o Cava é incrível. É incrível. Beijo pro Cava também. Incrível, ele é incrível. Aprendi muito com ele. E foi muito legal. Foi muito legal. E aí lá eu conheci uma pessoa também que é maravilhosa, que é a Ana Helena Coutinho. Sim. Gente. E aí a Ana Helena me levou para uma outra curiosidade da minha vida. Até então, eu morava com a minha mãe, gente. Olha, toda essa história aí... Então... Até então eu morava com a minha mãe, lá na Zona Leste, né? Então, para eu ir trabalhar na Berrine, perto do Shopping Morumbi, eu pegava um fretado. Porque se eu fosse pegar condução valendo, eu tinha que pegar 2 ônibus e o metrô que atravessava a cidade inteira, né? Linha vermelha. Pegava o metrô na Guilhermina Esperança, aí tinha que fazer baldeação, pegar ônibus, enfim, era um caos. E aí eu resolvi ir de fretado, que era um fretado que pegava lá na Radial Leste e largava, bem dizer, na porta do trabalho. Só que esse fretado passava 20 para 6 da manhã. E ele chegava na Berrine lá, era 20 para as 9, quase 9 horas. Que para mim era bom. E ali... E aí eu ia, tomava um café tranquila e ia trabalhar. E na hora de voltar, eu pegava ele e parava na faculdade, porque a MB que eu fiz era na Moca ali, né? Então era caminho da casa da minha mãe. Só que, tava sofrido demais. Eu demorava 2 horas para ir, 2 horas para voltar para minha casa do meu trabalho. Aí a Nívia falou, isso não é vida. Vem morar comigo. Ela morava numa república. E ela me convidou para morar nessa república. E eu fui morar na República com a Nê. Eu era, nessa época, eu ainda era gerente de projeto sênior e a Nê era gerente de atendimento. E tem uma história muito boa que eu vou entregar da Nê aqui. Olha. A gente, quando eu fui morar com elas tinham meio que um castigo das pessoas novas que entravam na República. E o castigo era um castigo bobo, assim, não era... Enfim, mas
eu tinha que, se fosse pedir comida, eu que tinha que buscar na portaria. Se mandava roupa para lavar, eu que tinha que buscar na lavanderia. Então era assim, tinha roupa para dobrar, ela fazia eu dobrar a roupa dela. Que era o castigo de eu ser a última a ter entrado na Tem que provar o seu valor. E o castigo tinha que durar, se eu não me engano, era 6 meses. Nossa Senhora! Era. Elas eram difíceis, aquelas garotas. Tinha que conquistar. Exatamente. Bem, e aí, para ir trabalhar, todas moravam... A gente morava no Higienópolis e trabalhar, todo mundo, bem dizer, trabalhava na Berrini. Todo mundo ia de ônibus, ninguém tinha carro, né? Aquela coisa, pegava ônibus ali na Consolação e tal. Num belo dia na manhã, vou lá pegar o ônibus junto com a Nê, que a gente trabalhava junto. A Nê entrou no ônibus, meu Deus, esqueci minha carteira. Não tinha bilhete único na época, tá? Faz tempo. Esqueci minha carteira. Falei, tudo bem, Nê, tem dinheiro aqui, eu pago a sua. Ela falou, mas meu almoço? Pago, Nê, tá tranquilo. E a minha volta? Tá bom. Já entendi que você tá sem carteira. Vambora. Aí a gente foi, trabalhou junto, almoçou junto. Na hora de ir embora, a gente trabalhava com aqueles monitor cabeçudão. Sim. Ela sentava na minha frente, ela só fez assim, ó. Terminou aí? Aí eu falei, por quê? A gente precisa salvar a Mirelle. Mirelle morava com a gente também. A Mirelle esqueceu a carteira dela no trabalho. Nossa! E ela trabalhava passando o Shopping Morumbi. Tá. E ela já estava no ônibus, que era o mesmo ônibus que a gente pegava, só que ela tinha pego o ônibus, sei lá, 4, 5 pontos antes. E falou assim, a gente tem que correr agora pro ponto, porque se passar, ela vai ter que descer, ela não tem como pagar o ônibus. Aí, vou eu e a Nê correndo pro ponto de ônibus, desliga tudo, pega as coisas, sai correndo pro ponto de ônibus, e tava chovendo. E ela falava... Que aventura, gente! E aí a gente correndo e tal, ela falava, anda rápido, anda rápido. Eu falei, eu vou cair, que eu tava escorregando. Ela falou, mas a Mirelle vai passar. Eu falei assim, calma. Aí a gente chega num ponto de ônibus, conseguimos, enfim, pegar o mesmo ônibus, que a Mirelle tava lá sentada no banquinho da frente esperando. Só que na hora de passar na catraca, eu virei e falei, meu estágio acaba aqui. Meu estágio de tortura da residência acaba aqui. Senão vocês duas vão ter que passar por debaixo da catraca. Olha lá. Aí eu fui, paguei, elas... E assim, isso foi um evento dentro do ônibus, imagina. Nossa, ninguém entendendo nada, aquele ônibus duas cheio. Mulheres volta todas de trabalho. Cansadas, tomando chuva. E pagando passagem virou uma pra discussão outra. dentro Nossa. do ônibus. Isso. Aí, falando do estágio, meu estágio acaba aqui, pessoal. O que tá acontecendo? Exatamente. A gente dando muita risada, ninguém entendendo nada. Quando chegou em casa, teve que comunicar aos outros moradores da República que tinha acabado o meu estágio. Tem todo um ritual, Teve. Mas foi muito engraçado. E aí depois de um tempo, a República acabou, enfim, cada um seguiu o seu canto. E hoje são todas pessoas aí desse mercado publicitário, né? Mercado publicitário. E hoje, depois dessa história toda, passamos por um monte de fase da sua vida, né? Jaque, incrível. Está aqui na minha frente hoje a Jaqueline, COO Exatamente. de uma grande agência, 2022. Você falou que sua carreira ali, mais ou menos, 2000, né? Começou. 99, 2000 por aí. 2000 ali. Né? 22 anos se passaram em Jaque. Caramba, muita história. O que pra você, Jaque, aí... Né? Tem uma frase que eu ouço sempre aí com frequência, que o Bernardinho que fala, o Bernardinho lá, o treinador técnico de vôlei e tal. Ele, não é uma frase, mas é uma expressão que ele fala assim: é aquele sucesso da noite pro dia que durou quase 20 anos, né? Na realidade, assim... Como é que foi, assim, me conta mais sobre a gente fala muito de processo, mas como é que é esse processo todo, já? Como é que você... É engraçado que, assim, eu não projetei isso que aconteceu com a minha carreira, tá? Então, assim, eu virei diretora muito cedo, né? Porque quando eu virei diretora na Euro, eu tinha 23, 24 anos. Eu era jovem, me considerei, né, para uma pessoa chegar num cargo de diretora. E com o histórico que eu venho, da onde eu vim, trabalhar em agência, sem ter um padrinho, porque nessa época era só quem indica, quem indica, quem indica. E fazer a carreira que eu fiz, eu olho para trás e falo, nossa, Jaqueline, olha lá, que belezinha, sabe? Porque assim, eu não tenho
essa forma, né? Ou, enfim, esse padrão de mercado publicitário ser muito coisa elitizada, ser muito coisa de pessoas formadas em faculdades boas, Renomado, né? importantes e caras, Uhum, que eu não tive nada disso. uhum, Eu não tive essa experiência, que é bom, porque para todo mundo entender que não é só isso, perfeito. entendeu? Então eu acho que assim, é muito sobre dedicação, é muito sobre gostar do que tá Gostar. fazendo. Uhum. Inclusive, só um adendo, que a gente vai colocar aqui em algum lugar, talvez no link da descrição desta conversa, a gente tem uma entrevista lá, a Exatamente, TVGP da Jaque, exatamente no dia 15 de março de 2016. Exatamente. A gente gravou lá uma entrevista aqui, ó, Jaque lá na Macan, Lá na Macan. falando sobre ferramentas. Falando sobre ferramentas de gerenciamento de projetos. Projetos. Foi E uma aí entrevista muito legal. e aí eu fiquei na Macan 12 anos, acho que foi a agência. Acho não, foi a agência que eu trabalhei mais tempo. E agora eu tô na VML Enar, entrei como Young, enfim, que eu falo que é a minha cena de fusão. Todas as agências que eu entrei, eu fiz muito processo de fusão. Hoje eu trabalho com operações, não só com gerenciamento de projetos. Minha carreira evoluiu para o lado de operações, que normalmente quando você trabalha com gestão de projetos, ou você vai para atendimento, ou você vai para operações. Eu sou a pessoa das caixinhas e organogramas e processos e, enfim... Concorrências, então eu trabalho com operações mesmo. Mudou muito, né, a minha rotina de trabalho do que era um gerente de projetos para agora, porque agora eu sou COO, faço parte do board da agência, tenho um cargo super importante e, putz, eu sou muito feliz e sou muito grata, assim. Me orgulho muito pelo meu passado, pela minha história, por tudo que aconteceu. E me orgulho também pela minha dedicação, né? Por não largar parabéns o osso. Parabéns a mim, né? Parabéns a mim, como claro, diz a Anitta. Não, é isso, parabéns a mim. Parabéns. Enfim, mas é muito legal e eu acho que nesse caminho uma coisa que me fez muito bem também foi sempre me apoiar com as pessoas que eu trabalho. Legal. Assim, tem uma coisa que é um fato. Eu nunca fiz nada sozinha. Entendeu? O meu trabalho é um trabalho que depende de muitas mentes pensantes trabalhando juntas. Então, assim, você organizar um processo, você organizar um projeto, você fazer um cronograma, é a ponta da ponta do iceberg. Para você fazer um projeto, você depende de pessoas. O nosso principal asset nesse mercado são pessoas. Então, eu acho que isso, para mim, assim, o meu reconhecimento e aonde eu cheguei dependeu de muitas pessoas trabalhando junto comigo e acreditando naquilo que eu estava falando, direcionando, fazendo para fazer o trabalho acontecer. Então isso eu acho que, enfim, eu tenho todas as equipes que eu trabalhei, sendo minhas ou não, assim, eu sou muito grata e são todos meus amigos, assim, eu tenho muita gratidão por isso. Aí, Jaque, você tocou num tema aqui que eu queria que você falasse mais a tua experiência, que é super valiosa. Você está compartilhando muita coisa legal aqui. Hoje você está nesse papel, isso. COO de uma grande empresa, né? De uma grande agência. Qual que é o seu trabalho, seu dia a dia, ali, sua entrega, sua maior entrega como... acho que essa cadeira de... Você está no board, né? Tem um papel estratégico super importante. Mas acho que você tem um papel de liderança, né? De dar o tom ali. Assim, eu queria que você falasse mais sobre isso. Como é que é a Jaque enxergando esse trabalho hoje estratégico, uma cadeira de operações, liderando... Cara, é muito complexo. Porque tem muitos detalhes. Então, assim, o trabalho de operações... Ele vai desde a parte do facilities, equipamento, TI, a estrutura da agência, fluxo operacional, ferramentas, pessoas, processos, lideranças. Aí você junta isso com metodologias, você junta isso com padrões, você junta isso com tipos de cliente. Então, assim, é muito fragmentado. Mas hoje o que mais o meu dia a dia... eu sou
pro bem e pro mal, eu acho, porque eu acabo virando um funil, tá? Então eu acho que assim, eu tenho algumas coisas que eu acho que tem que evoluir para não ficar parado em mim, porque tudo que precisa acontecer na agência, então assim, é como se eu fosse uma engrenagem central da estrutura. Tudo acaba passando pela área operacional. E as pessoas me envolvem em tudo. Então assim, eu tenho que ter um conhecimento do todo, e com uma certa profundidade para fazer o trabalho acontecer. Então, assim, se dá um problema numa ferramenta, já que deu um problema aqui, se dá algum problema, o cronograma de tal projeto que foi feito por tal gerente de projeto não está rodando, já que esse cronograma não está virando, ajuda a gente a fazer análise de risco, ver o que está acontecendo. Concorrência. Que eu recebo os documentos, eu tenho que analisar, e tem que trabalhar junto com atendimento, tem que trabalhar junto com finanças, tem que fazer desenho de staff, tem que fazer desenho de estrutura, tem que fazer os SLAs, tem que fazer todas essas coisas. Então, assim, eu acho que o meu trabalho hoje, ele é bem amplo, envolve muita coisa de gerenciamento de projetos. Se eu não tivesse esse histórico de gerenciamento de projeto, não conseguiria fazer. Mas eu acho que, assim, é intenso, mas é gostoso. Eu gosto disso, eu me sinto bem fazendo. Mas tem várias coisas que, assim, com uma cobrança interna, nunca tá perfeito e não tá mesmo. Então, eu acho que eu tenho essa coisa que eu tenho os meus to-dos, o que eu preciso fazer para melhorar, como que eu vou estruturar. A gente está redesenhando a área de gerenciamento de projeto da agência para conseguir fazer um trabalho que é com mais foco no controle de entrega e garantir que problemas sejam antecipados e não deixar as bombas estourarem. Então, fusão. A VML Enar começou com a fusão entre a VML e a Yang. Agora a gente já tem, dentro desse guarda-chuva, a gente já tem GTB, Commerce, a gente já tem Colgate. Que é a Redfuse, né? Que é parte da Redfuse. A Redfuse ainda existe enquanto empresa e tem uma parte da Colgate que virou para dentro da VML, então eu tive que absorver toda essa demanda. E a gente está fazendo é muito complexo você fazer a fusão, porque você está trazendo culturas diferentes, processos diferentes, pessoas diferentes, e a gente tem que unificar isso. Então, assim, e não é simplesmente falar, esquece o jeito que você trabalha, agora você vai trabalhar do meu jeito. Não. Como você trabalha? Como que eu adapto o seu jeito ao que eu tenho? E aí, pode ser coisa que o seu jeito de trabalhar seja interessante para mim. E aí eu vou ter que mudar aqui, não mudar você, entendeu? Então, assim, é um trabalho bem grande e isso passa por uma série de coisas, em finanças, em back-office, em processo de trabalho, em pessoas, em escopo de trabalho, em contratos. Então, é bem amplo o trabalho, mas é uma loucurinha boa, né? Uma loucurinha boa. O que a Jaque tá lendo hoje? Cara, hoje não tô lendo nada, pra falar bem a verdade. Eu terminei de ler... Ou terminou de ler? Qual foi o então, último livro da Jaque? Cara, o último livro que eu li foi Reinventando as Organizações, já faz um tempinho, mas é porque eu uso ele como livro de consulta cabeceira, sabe? Sei. Quando eu preciso de alguma coisa, eu pego ele. Sim. Então ele está sempre por perto. E eu comprei livros e ganhei livros, só que no momento eu ainda não me debrucei sobre eles. Estão ainda. Lá agora. Estão lá, tô lendo bastante RFI, RFP. Para quem não sabe, Jaque, uma pequena explicação que é uma RFI e que é uma RFP. Request for Information, que é de concorrência, ou Request for Proposal, que são de concorrências, né? Então, a gente recebe muitas. Então, eu acho que a minha cota de leitura tá sendo gasta tá sendo gasta nisso também. E também, putz, eu tô com um filho... Meu filho faz 14 anos amanhã. Olha que legal. E... Cara, ele tem que ler muitos livros, né? E ele, como qualquer boa criança atual, tem um certo problema com leitura. Então, às vezes, eu tenho que ajudá-lo. Então, às vezes, para ele poder... De tabela, você tá lendo ele precisa fazer um trabalho, que ele tem que ler um livro, ele lê. Só que ele fala, mas eu não entendi. Aí eu tenho que ler para poder ajudar, né? Então, eu tô lendo bastante livro infanto-juvenil. Muito bom. Então, acho que não tem muita coisa que as pessoas vão se interessar nesse momento, não. Não sabemos, vai saber. Né? A pessoa tem gosto para leitura de todos os jeitos. Bom,
estamos nos encaminhando aqui para o fim, já foi maravilhoso o papo, eu adorei. Que bom, mesmo. também. Foi muito legal, Jaque. E aí você vai olhar ali para aquela câmera, pensa assim, tem várias pessoas do mercado, ou não, né? Pessoas que gostam de você, estão te conhecendo agora, estão te ouvindo, estão se inspirando nessa sua história que é maravilhosa e tal. Aí você vai olhar para elas e vai deixar um recado pro futuro dessas pessoas. O que você diria para elas? O que você recomendaria para elas? Pode ser assim, recomendar alguma coisa para elas estudarem, alguma coisa para elas fazerem, alguma coisa para elas refletirem, alguma coisa para elas fazerem agora já. Então, esse é o recado que você vai deixar para essas pessoas aí, Jaque. Vamos lá. Para quem quer trabalhar com gerenciamento de projeto, que é a área que, enfim, eu tenho mais tempo trabalhado, mais conhecimento, gente, é estudar, é se dedicar, é conhecer muito sobre pessoas, tá? Porque eu acho que a parte de gestão de projetos, fora toda a parte técnica que é importante saber, importante ter de conhecimento, a gente passa o dia inteiro trabalhando com pessoas. Então, eu acho que relacionamento, conhecer muito sobre soft skill, hard skill e convivência com as pessoas do ambiente de trabalho, entender como ajudá-las é o que eu fiz a vida inteira e é o que eu gosto de fazer e é o que me ajudou a chegar até aqui. Então, é isso. Eu acho que relacionamento é um ponto muito importante na carreira de um gerente de projetos. É isso, Ramonzinho. Maravilhoso. Obrigada, viu? Valeu demais. Eu espero que eu tenha cumprido a minha promessa lá eu do também. começo de ter feito uma conversa legal para deixar aqui uma coisa bacana para as pessoas que forem assistir. Sim. E, gente, é fácil me achar no boa, Jaque. No LinkedIn. É fácil me achar no Instagram. Acho que eu tô como Jaque Travaglin. Jaque Travaglin, J-A-C-K-I-E Travaglin, ou se não, Jaqueline Travaglin no LinkedIn. O sobrenome é complexo, mas vai estar escrito em algum lugar aí que o Ramon vai pôr. E é isso. A Jaque tá junto aqui também, é professora. Isso, gente, outra coisa, faça um curso do Mestre GP, é muito legal. É muito legal. É muito legal o conteúdo, é muito legal os professores, é muito legal as turmas. Putz, é um baita prazer dar aula lá. Eu nunca me imaginei dando aula, tá, gente? Isso é um ponto. Quando o Ramon, alguns anos atrás, me chamou, eu falei, mas Ramon, eu nunca dei aula. E é uma delícia, é uma delícia, porque é uma troca. Na realidade, não posso nem falar que, enfim, a gente dá aulas, né? É uma troca de conhecimento, uma troca de experiência que é muito rico. É muito legal. Sim, muito bom. Façam um curso, tenham a oportunidade de aprender com a Jaque, não é? Então, se tiver interesse, se aprofundar aí na carreira, é um espaço bacana. E é isso, Jaque. Obrigado. Valeu, turma. Espero que a gente tenha levado aí um conteúdo bacana e até a próxima conversa aqui. Valeu. Obrigada, gente.